A nossa questão comentada de hoje da banca Vunesp é uma banca sobre o emprego de conectivo. Conectivo é alguma coisa que você aprendeu na linguagem tradicional como conjunção. Vamos dar uma olhadinha? Assinale uma questão de 2020, a alternativa em que o termo como está empregado com o mesmo sentido que tem na passagem. E ficou muito grata, como se acreditasse que produzindo mais vento, adquirisse maior eficiência na sua luta contra a morte. Tem aí 5 opções, em uma delas, o como tem, segundo a questão, o mesmo sentido. Pause a sua tela, pense na sua resposta e volte aqui comigo. Tem que pausar, né, gente? Olha, vocês viram que aí nessa questão da Vunesp, ninguém falou do nome de oração. Ninguém falou de período composto, de oração subordinada ou de oração coordenada, de oração substantiva ou de oração adverbial. Ninguém falou isso. Mas olha só, quando você fala a respeito do como, ele pode ser um conectivo ou uma conjunção que exprime comparação, que introduz a chamada oração subordinada adverbial comparativa. Então, agiu como um cafajeste. Eu não quero dizer que ele é um cafajeste. Eu quis ressaltar ali que naquele momento a atitude dele foi semelhante à atitude de um cafajeste. Ó, antes do como, que é o conectivo, na relação de construção do período composto, a partir do como começa a segunda oração. Então, antes do como é que a gente divide uma oração da outra. Pode observar que nós temos aqui o verbo agir, mas nós não temos o segundo verbo. Quando o como é um como comparativo, é muito comum que não apareça o segundo verbo, porque ele é o mesmo. Ele agiu como um cafajeste, agiria. Ele agiu como um cafajeste, age. Então, na comparação, é muito comum haver, como eu disse aqui, ó, o segundo verbo implícito. E óbvio, eu posso colocar que ele agiu tal qual um cafajeste. Tá bom? Outra coisa, existe o como que pode ser um conectivo de conformidade. Ok? Existe a chamada oração subordinada adverbial conformativa. A ideia de conformidade é, na verdade, uma ideia que exprime modo. Agir conforme a lei é agir do modo que a lei determina. E aí, eu vou dizer assim: fez tudo como eu ensinei. De novo, nós temos o conectivo como, que começa a segunda oração, e de novo, então, eu divido o período antes dele. O que está antes dele é a primeira oração, o que está depois dele é a segunda. Só que agora você vai ver que eu tenho aqui o verbo fazer e eu tenho aqui o verbo ensinar. O verbo não está implícito. Isso é a conformidade. Então, na conformidade, o segundo verbo, ele é explícito. Em outras palavras, ele aparece. E eu diria, ele fez tudo conforme eu ensinei. Do jeito que eu ensinei, do modo como eu ensinei. Então, existe oração comparativa e oração causal, oração conformativa. Você pode ter uma questão de prova cobrando o sentido, que não foi o caso aí. Vai lá na tela. A frase era: ficou muito grata, como se acreditasse. E eu não tenho só um como sozinho. Eu tenho aí um como se. Quer dizer que, na verdade, é da mesma forma que faria alguém que estava acreditando.
Mas eu não tenho só o como sozinho. Eu tenho o como se. Na letra A, eu tenho assim, a senhora deixou claro como se sentia melhor. Tem um como se. Na letra B só tem o como. Na letra C só tem o como. Na letra D tem o como se. E na letra E só tem o como. Então, o detalhe do como se faz com que, pelo menos você, que já é treinado em fazer questão, por isso que é bom você estar aqui todo dia. Por isso que é bom você fazer questão. Que é para você ir pegando malícia. Eu não tenho só o como, eu tenho o como se. Das 5 opções, 2 têm o como se. Então, se você marcou ou a letra A ou a letra D, por enquanto você está no páreo. Já já eu falo com você, peraí. Além disso, existe o como que se classifica como um conectivo causal. A chamada oração subordinada adverbial causal. Então tem um como de comparação, tem um como de conformidade, tem um como de causa. Aqui, ó. Como não tem dinheiro, não vai conosco. Eu estou justificando o seguinte, ó. Ele não vai conosco por uma única razão. Porque ele não tem dinheiro. Aqui não é conforme, aqui não é tal qual, aqui é por quê. E vou te dar um detalhe. O como causal sempre inicia o período. Pode olhar, você que anota o que eu passo aqui no quadro, se você não anotou, é só você ver o vídeo de novo. Sempre que você assistir uma questão, se você estuda, se você me acompanha, fiquei muito feliz, porque na minha postagem de ontem, uma pessoa fez um elogio a mim, né, lá nos comentários, e disse que conseguiu fazer uma prova de 25 questões, ela fez 24 questões, sem que ela tenha feito o curso, só me acompanhando aqui nessas questões que eu posto para vocês todo dia. Então, se você consegue estudar desorganizadamente, porque aqui não tem, aqui de acordo vai aparecendo. Mas é importante fazer questão. Por isso que nós temos vários cursos aí disponíveis por assunto, por tema, por banca. Aqui é uma amostra para você ver como é que funciona. Beleza? Bom, então eu sempre inicio o período. Bom, na tela. Eu fiquei entre a letra A e a letra D. Mas eu diria na letra B de bola o seguinte: a senhora pensava que como o avião dava voltas, ele fosse cair. Então, assim, ela pensava que ele fosse cair porque o avião dava voltas. Esse como da letra B de bola exprime causa. Tira essa primeira parte que tem até o quê? Como o avião dava voltas, ele iria cair. Ele iria cair porque ele dava voltas. Então, essa letra B de bola é de causa. Olha a letra C. O narrador não sabe como impedir a queda do avião. Ele não sabe o modo de impedir. Não sabe de que jeito ele vai impedir. Esse como exprime modo. Olha a letra E. Uniram-se todos no medo como na esperança. Esse é um como que significa assim: eles se uniram no medo e também na esperança. Ele é até um como de adição, que não faz parte das coisas mais tradicionais a respeito do como. Das duas frases, vamos lá na tela de novo. Era assim: ficou muito grata, como se acreditasse que, produzindo mais vento, adquirisse maior eficiência. A letra A diz: a senhora deixou claro como se sentia. Aqui, ó. Como se eu acreditasse, como se eu pudesse, como se ela fosse. Olha a letra D, que é a resposta. Como se ele pudesse. A forma verbal do enunciado, além do como se, tem um verbo acreditar-se, que tem essa marquinha do SSE, levantando uma hipótese. Como se ele acreditasse que caso produzisse mais vento, como se ele pudesse salvar. Então, a letra A, que não é a resposta, não tem o como se. Esse se aí, na verdade, não é uma conjunção.
Esse se é um pronome. Como ela se sentia melhor. Como eu me sentia melhor. Como nós nos sentimos melhor. Então, o se do como se acreditasse, faz parte da ideia da hipótese. Mas o como ela se sentia não é uma hipótese, é uma afirmação. Então, essa questão, tenho certeza que muitos acertam pela semântica, pelo significado. Um outro problema que a gente tem não é interpretar o significado. Aliás, um problema até maior, produzir. Se você é estudante e é concurseiro, você está estudando, fazendo redação? Não. Então é o seguinte, nós vamos começar, hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 25, Guilherme. Hoje é dia 25. Hoje é dia 24. 24 de abril de 2020. No dia 27, segunda-feira próxima, nós vamos começar o nosso curso de redação para concurso online. E o que é isso, pessoal? Curso online e ao vivo. Não é curso gravado, como são essas aulas do YouTube. E que vão ficar. Esse é um curso que acontece em tempo real. Eu aqui no estúdio, você aí na sua casa, no seu escritório. Então nós vamos começar um curso, olha lá, ó, ao vivo e um curso online em www.ivaonline.com.br. Se você está vendo a divulgação dessa nossa aulinha de hoje agora, você entra lá no site, faça a sua inscrição e você vai ter um cupom de desconto de 20% sobre o valor do curso. Como é que eu pego esse cupom? Manda aqui no comentário do YouTube que você se interessa e eu te mando o cupom, tá bom? Olha aí na tela, www.ivaonline.com.br.